Há versículos na Bíblia que ninguém lê em voz alta. Histórias tão estranhas que parecem saídas de outro mundo e, de certa forma, foram. Você já se deparou com algo nas Escrituras que te deixou confuso? Um jumento que fala, rodas cheias de olhos, mãos invisíveis escrevendo mensagens no meio de uma festa. Que tipo de Deus escolhe se revelar assim? E por que essas passagens foram preservadas, geração após geração, como parte sagrada do texto que moldou a fé de bilhões? Talvez porque são exatamente essas palavras que nos lembram que o sagrado não é sempre fácil de entender. Às vezes, é preciso ser desconcertado para despertar. Às vezes, é no estranho que Deus se faz mais presente. Hoje, você vai descobrir os relatos mais enigmáticos da Bíblia e se permitir ser tocado por aquilo que não cabe na lógica, mas fala direto à alma. Fique até o fim, porque pode ser nesse espanto que a fé verdadeira comece a nascer em você. Durante séculos, milhões de pessoas abriram as páginas da Bíblia em busca de orientação, consolo ou entendimento. Alguns encontraram conselhos práticos, outros se depararam com poesia, genealogias extensas, profecias e ensinamentos morais. Mas há quem tenha parado, franzido a testa e pensado: isso realmente está aqui? Entre passagens de esperança e promessas de salvação, o texto sagrado também guarda episódios que parecem, à primeira vista, deslocados, incompreensíveis ou até absurdos. Um animal que conversa com um ser humano. Um rei que vê dedos invisíveis escrevendo em uma parede. Um sacerdote consultando pedras para ouvir a vontade de Deus. Um ser sem pai, sem mãe, sem começo ou fim que abençoa Abraão e depois desaparece. Não são apenas alegorias, são histórias inseridas nos mesmos livros que formam a base espiritual de bilhões de fiéis. A pergunta que muitos evitam, mas que inevitavelmente surge é: por que textos tão estranhos, tão fora do padrão, foram preservados em um livro que moldou civilizações inteiras? A resposta não está apenas no conteúdo literal dessas narrativas, mas no modo como elas capturam dimensões que ultrapassam a lógica ordinária e nos convidam a encarar o mistério. Essa é uma das características mais fascinantes da Bíblia. Ela não é um manual de regras com instruções fáceis, nem um compêndio teológico simplificado. É um registro vivo de encontros, visões e experiências que, mesmo sendo antigos, continuam desafiando a compreensão moderna. E talvez seja justamente por isso que essas passagens continuam ressoando. Elas não entregam respostas prontas. Elas provocam, desconcertam, despertam a dúvida e o espanto, abrindo espaço para a reflexão profunda. Para compreender por que certos trechos foram escritos dessa forma e o que pretendem revelar, é necessário ultrapassar a leitura superficial. A estranheza não é falha, é recurso. Ela força o leitor a parar, reler e perguntar: o que está realmente acontecendo aqui? A Bíblia, ao apresentar essas cenas que não se encaixam facilmente nas categorias tradicionais, quebra o ritmo do leitor. E nesse rompimento, algo se abre. O incômodo se transforma em convite. O que torna esses relatos ainda mais impressionantes é que, em muitos casos, eles não estão isolados. São conectados a contextos históricos, debates religiosos, práticas culturais e estruturas narrativas cuidadosamente compostas. Mesmo os episódios mais enigmáticos carregam ecos de questões humanas universais. O medo do desconhecido, a busca por sentido, o limite da razão, a relação entre o sagrado e o mundano, a tensão entre justiça e misericórdia. Dentro de uma tradição que afirma que toda escritura é inspirada, inclusive aquelas que parecem absurdas, o leitor atento precisa reconhecer que o desconforto não é um obstáculo, mas um ponto de partida. Se uma história bíblica causa espanto, isso pode significar que ela foi projetada exatamente para isso. A estranheza, nesse caso, não é um erro editorial, é a linguagem do profundo. Ao longo do tempo, os leitores mais atentos perceberam que essas passagens carregam mais do que esquisitices. Elas revelam códigos antigos, símbolos ocultos, estruturas espirituais e visões de mundo profundamente distintas da lógica contemporânea.
A Bíblia foi escrita em culturas diferentes da nossa, com símbolos e imagens que escapam à literalidade moderna. E ainda assim, mesmo milênios depois, esses textos continuam incomodando, porque continuam vivos. É por isso que, ao examinar essas partes menos conhecidas e frequentemente ignoradas da Bíblia, não estamos apenas revelando curiosidades. Estamos resgatando camadas esquecidas de uma narrativa que foi escrita não apenas para ser lida, mas para ser confrontada. E quando ela nos desconcerta, ela cumpre parte de seu propósito. Nesse mergulho, cada detalhe conta. Desde o tecido do manto sacerdotal que guardava as pedras do julgamento, até o silêncio inesperado de Deus diante de um rei em crise. Desde uma criatura de múltiplas faces e olhos por todo o corpo, até uma maldição pronunciada contra uma figueira sem frutos. Cada episódio abre uma fenda no conhecido e nos convida a encarar o que está além. Agora que a superfície já foi tocada, é hora de penetrar no primeiro dos 4 grandes eixos temáticos que conduzirão esse percurso. O que está por vir não são apenas histórias estranhas, são revelações que, mesmo escondidas à vista de todos, carregam a capacidade de transformar a maneira como compreendemos o sagrado. À medida que se avançam as páginas das Escrituras, surgem registros de práticas que, à primeira vista, parecem escapar da razão moderna. Entre essas práticas, uma das mais intrigantes envolve a maneira como determinados líderes israelitas buscavam ouvir a vontade de Deus. Em vez de dependerem apenas da oração ou de sonhos, muitos se voltavam para 2 objetos sagrados que ficavam guardados dentro de uma peça específica do vestuário sacerdotal, Urim e Tumim. A menção a esses itens aparece em livros como Êxodo, Levítico, Números e Samuel. Eles eram mantidos dentro do peitoral do sumo sacerdote, uma peça ornamentada chamada de peitoral do juízo. Segundo o texto bíblico, esse peitoral era usado sobre o éfode, um tipo de manto sacerdotal, e os 2 elementos ficavam próximos ao coração do sacerdote, indicando sua ligação direta com o discernimento espiritual e a tomada de decisões. Historicamente, não há um consenso absoluto sobre a aparência ou o funcionamento exato desses objetos. A Bíblia nunca os descreve detalhadamente. Algumas correntes acreditam que fossem pedras, outras sugerem que pudessem ter formato de sortes, semelhantes a dados ou objetos de lançar. Independentemente da forma, sua função era decisiva. Por meio deles, os sacerdotes consultavam o Senhor em momentos críticos, obtendo respostas diretas que guiavam decisões importantes para o povo. Um dos episódios mais expressivos envolvendo o uso desses elementos ocorre por volta do ano 1000 a.C., no tempo em que Davi fugia de Saul, rei de Israel. Davi, então ainda não rei, soube que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila. Diante do perigo e da incerteza, chamou o sacerdote Abiatar e pediu que trouxesse o éfode, indicando que buscaria a resposta de Deus por meio do Urim e Tumim. Davi perguntou se deveria enfrentar os filisteus e recebeu uma resposta clara: sim. Quando seus soldados hesitaram, ele repetiu a consulta e novamente foi autorizado. A vitória veio logo depois, reforçando a convicção de que, por esse método, Deus falava. Mais adiante, Davi usaria novamente esse recurso para escapar de Saul, que pretendia prendê-lo. Por meio da mesma consulta, descobriu que os habitantes da cidade iriam entregá-lo. A revelação permitiu sua fuga a tempo, salvando sua vida e a de seus homens. Esse tipo de episódio se repete em outras ocasiões e revela algo profundo sobre a mentalidade daquela época. O relacionamento entre o povo e Deus envolvia mais do que fé ou obediência. Havia uma expectativa real de resposta direta. O sagrado era tangível, o divino era consultado em tempo real, e as decisões políticas e militares estavam profundamente entrelaçadas à revelação espiritual. Nem sempre, porém, o silêncio era sinal de ausência. Em outro momento dramático, o rei Saul buscou resposta para uma batalha iminente, mas Deus permaneceu em silêncio. Ele tentou ouvir por sonhos, por profetas e pelo Urim, mas não obteve resposta. Desesperado,
Saul decidiu consultar uma médium, o que acabou agravando ainda mais sua crise espiritual e política. A ausência de resposta nesse caso tornou-se símbolo de ruptura entre o rei e o Senhor. A importância do Urim e Tumim também está ligada ao contexto da estrutura sacerdotal em Israel. Segundo a tradição bíblica, esses elementos faziam parte do sistema de mediação entre o povo e Deus. Apenas os sacerdotes podiam utilizá-los, e somente em ocasiões específicas. Isso mostra uma hierarquia bem definida na busca pela vontade divina, diferente do acesso direto à oração que os textos do Novo Testamento posteriormente apresentam. Do ponto de vista histórico, o último registro claro do uso desses objetos aparece no período do exílio babilônico e na tentativa de restauração da liderança religiosa após o retorno do cativeiro. Em Esdras, capítulo 2, e Neemias, capítulo 7, é relatado que algumas famílias sacerdotais não conseguiram provar sua linhagem e, por isso, não puderam exercer funções religiosas até que houvesse uma decisão obtida por meio do Urim e Tumim. O detalhe mais revelador é que, nesse momento, o texto afirma que ainda se aguardava um sacerdote com autoridade para consultar Deus dessa forma, sugerindo que o uso prático desses instrumentos já havia se tornado raro ou mesmo perdido. A partir desse ponto, os registros desaparecem. Os textos posteriores, como os Evangelhos e as cartas do Novo Testamento, não mencionam mais o Urim e Tumim. Isso marca uma transição no modo de se compreender a comunicação divina. Se antes era necessário um intermediário físico e ritual, mais adiante passa-se a enfatizar o acesso pessoal, a direção pelo espírito e a consciência individual como canais legítimos de revelação. Ainda assim, a memória desses objetos permanece como símbolo de um tempo em que se esperava que a voz de Deus fosse literal, clara e imediatamente discernível. Em contraste com a maneira subjetiva como muitos hoje percebem a espiritualidade, o Urim e Tumim representam uma fé direta, fundamentada em respostas externas e visíveis. Uma fé que perguntava e ouvia. É impossível não se impressionar com a seriedade com que essas consultas eram tratadas. Em tempos de guerra ou crise, decidir entre vida e morte podia depender do resultado de uma pergunta feita diante do peitoral do sumo sacerdote. E isso moldava o destino não apenas de indivíduos, mas de tribos, cidades e até do reino inteiro. Se a consulta por meio de objetos sagrados revelava uma tentativa de acessar o divino de forma sistemática, outros episódios bíblicos demonstram que, às vezes, a revelação ocorria de modo espontâneo, imprevisível e fora de qualquer padrão conhecido. Quando a comunicação vinha do alto sem aviso, ela desafiava os sentidos e confrontava a lógica. Em determinadas passagens, esse contato com o sagrado se manifestava por meio de intervenções que pareciam romper as leis naturais. E quando isso acontecia, o impacto era imediato. Um dos exemplos mais emblemáticos é o relato do profeta Balaão, que viveu no período em que os israelitas avançavam rumo à terra prometida. Contratado por um rei estrangeiro para amaldiçoar Israel, Balaão partiu em viagem montado em um jumento, acompanhado por 2 servos. A narrativa, registrada no livro de Números, traz um detalhe desconcertante. O animal percebeu algo que Balaão não conseguia ver. No caminho, uma figura angelical armada com uma espada bloqueava a passagem. Diante do perigo, o jumento reagiu, desviando-se ou parando, e foi duramente agredido por seu dono. O ponto de ruptura acontece quando, em meio à agressão, a boca do animal é aberta por Deus e ele questiona o profeta com palavras humanas. O diálogo que se segue é breve, mas intenso. E o mais curioso é que Balaão não demonstra surpresa por estar conversando com um animal. Apenas responde, como se a situação fosse normal. Só depois seus olhos são abertos e ele finalmente vê o mensageiro divino diante de si. Se você está gostando do vídeo até aqui, escreva Amém nos comentários. Assim a gente sabe que você está acompanhando e que esse conteúdo está fazendo sentido para você. A força desse episódio não está apenas na cena inusitada, mas na inversão de papéis. O profeta, homem de visões e palavras,
se mostra cego e surdo ao perigo, enquanto o animal, geralmente visto como irracional, torna-se o portador da verdade. A linguagem aqui não é apenas oral, ela é também simbólica. O sobrenatural se impõe como uma correção à arrogância de quem supõe dominar o saber espiritual. Esse padrão se repete em outras passagens, quando Deus escolhe meios incomuns para transmitir mensagens. No livro do profeta Ezequiel, a visão inaugural descrita no primeiro capítulo é tão complexa que desafia qualquer tentativa de ilustração literal. 4 seres vivos surgem dentro de uma tempestade de fogo. Cada um tem 4 faces, de homem, leão, boi e águia, e se move em sincronia com rodas entrelaçadas que giram em todas as direções. As rodas, por sua vez, estão cobertas de olhos. É como se todo o conjunto fosse um organismo celestial, ao mesmo tempo móvel, consciente e insondável. Ao tentar descrever o que viu, Ezequiel utiliza expressões como semelhança de aparência ou algo semelhante a, deixando claro que está lidando com algo que escapa ao vocabulário comum. Essa escolha de linguagem revela mais do que confusão. Indica que certas realidades espirituais não podem ser plenamente traduzidas por palavras humanas. A visão não é apenas um espetáculo visual, mas uma revelação sobre a natureza de Deus. Ele vê tudo, move-se livremente e não está preso a categorias conhecidas. Essa manifestação marca o início do ministério profético de Ezequiel, que viveu durante o exílio na Babilônia, entre os séculos 7 e 6 a.C. O contexto histórico é crucial. O povo de Judá havia perdido o templo, o território e a independência. A visão, portanto, traz uma mensagem teológica profunda. Mesmo fora da Terra Santa, Deus permanece presente, poderoso e atento. A roda cheia de olhos aponta para a vigilância constante. Os 4 rostos indicam que a criação inteira, em suas várias dimensões, está integrada à ação divina. Além dessas formas visuais e extraordinárias, a Bíblia também apresenta momentos em que a linguagem do céu se expressa de maneira simbólica e escrita. Um dos episódios mais impactantes ocorre durante um banquete no palácio de um rei babilônico. No auge da festa, mãos invisíveis começam a traçar palavras em uma parede, provocando pânico entre os convidados. A mensagem escrita é enigmática, mas carregada de julgamento. O monarca, incapaz de decifrar o significado, convoca especialistas, mas ninguém consegue explicar. É então que o profeta Daniel é chamado, interpreta a mensagem e anuncia que o reinado daquele homem chegou ao fim. Aqui, a linguagem sobrenatural não vem por meio de sonhos ou vozes, mas em forma de escrita direta, visível a todos, porém compreendida apenas por quem possui discernimento espiritual. Esse tipo de revelação reafirma a ideia de que o céu se comunica com a terra por caminhos diversos, mas sempre com propósito e precisão. Mesmo quando a mensagem é misteriosa, ela não é arbitrária. Esses episódios, embora diversos em forma, têm um fio condutor. Todos eles revelam uma interferência deliberada do divino na realidade humana. Seja por meio de um animal que fala, de uma visão cheia de criaturas celestiais ou de letras que surgem nas paredes de um palácio, o ponto central é o mesmo. A voz de Deus não está limitada às formas convencionais, e quando ela se manifesta, exige atenção, humildade e resposta. As manifestações sobrenaturais não apenas deixavam marcas visuais e emocionais. Muitas vezes, o impacto mais duradouro era ético. A presença divina, ao se manifestar por visões, animais ou mensagens visíveis, frequentemente conduzia a um confronto com valores estabelecidos. Isso se torna ainda mais evidente quando se observa a evolução da compreensão da justiça nas Escrituras, especialmente na tensão entre os mandamentos antigos e as atitudes que surgem nos relatos do Novo Testamento. No período inicial da tradição hebraica, a justiça era concebida de forma clara, firme e imutável. As normas serviam não apenas para organizar a vida social, mas também como expressão do pacto entre o povo e Deus. Obedecer era viver.
Transgredir era se afastar da aliança. Essa lógica, muitas vezes, resultava em punições severas, como a morte por apedrejamento para certas transgressões, entre elas o adultério, a idolatria e a violação do sábado. Um exemplo simbólico dessa rigidez ocorre quando um homem é flagrado colhendo lenha no dia reservado ao descanso. A decisão, tomada após consulta direta ao Senhor, é taxativa. Ele deveria ser morto por toda a comunidade. Essa resposta, embora hoje soe extremamente dura, fazia sentido dentro da estrutura de valores daquela sociedade. A santidade coletiva dependia da fidelidade às normas. A transgressão de um colocava todos em risco. No entanto, ao longo dos séculos, surgiram vozes que não apenas repetiam os mandamentos, mas refletiam sobre seu espírito. Profetas como Isaías, Amós e Miqueias questionaram práticas religiosas vazias e denunciaram a injustiça social. Ainda que respeitassem a lei, eles enfatizavam a necessidade de coerência entre adoração e vida. Não bastava cumprir os ritos se a viúva era esquecida, o órfão desprezado e o pobre oprimido. Aos poucos, começava a se formar a ideia de que a fidelidade a Deus não podia ser reduzida a rituais, mas envolvia uma ética viva. Esse processo encontra seu ponto de ruptura mais nítido na figura de Jesus. Em diversos momentos, ele entra em confronto com a forma como os líderes religiosos aplicavam a lei. O caso da mulher surpreendida em adultério é um dos mais emblemáticos. Os acusadores, ancorados na tradição, não estavam errados quanto ao que o texto dizia. A pena prevista era a morte. No entanto, a resposta de Jesus não nega o mandamento, mas o transcende. Ele propõe outro critério: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. A reação que se segue não é violenta, mas silenciosa. Um a um, os acusadores vão embora. Quando ficam apenas os dois, Jesus olha para a mulher e diz que não a condena, mas a exorta a deixar o erro. Nessa breve troca de palavras, não há relativização da responsabilidade, mas há uma substituição da punição imediata por um convite à transformação. A justiça, nesse caso, se alia à compaixão. Esse episódio representa mais do que um gesto isolado. Ele sintetiza uma virada na forma de se compreender a ética do reino. O foco deixa de estar apenas na letra da lei e passa a considerar o coração humano, a intenção, o contexto e a possibilidade de mudança. O julgamento cede lugar à graça. Não se trata de abolir o que foi dito antes, mas de cumprir a essência do que sempre esteve implícito. Deus deseja restaurar, não destruir. Outros momentos da vida de Jesus reforçam essa mudança de perspectiva. Quando ele cura no sábado, quando dialoga com estrangeiros, quando toca os impuros, está mostrando que a misericórdia não é exceção, mas princípio. A ética proposta por ele não depende apenas de regras escritas, mas de um discernimento que nasce da empatia e do amor ao próximo. Essa transformação não anula a ideia de responsabilidade. Pelo contrário, ela a aprofunda. No lugar de normas exteriores impostas por medo, surge a consciência interior moldada pela compaixão. A justiça não deixa de existir, mas passa a incluir a restauração como parte de seu processo. A antiga lógica de exclusão é substituída por uma proposta de reconciliação. Ainda hoje, muitos se deparam com essa tensão. Há quem se apegue rigidamente aos textos do passado sem considerar o contexto em que foram dados. Outros rejeitam completamente os padrões antigos sem reconhecer seu valor histórico e espiritual. O desafio está em encontrar o equilíbrio. Respeitar a tradição sem esquecer que ela aponta para algo maior. A letra da lei foi necessária, mas o espírito da lei é o que conduz à vida. Quando se olha para toda a narrativa bíblica, percebe-se que essa transformação ética não surgiu de forma abrupta, mas foi sendo construída ao longo de séculos. Ela emerge dos conflitos, dos questionamentos, das crises e das revelações que marcaram o povo. É uma jornada coletiva de aprendizado que atravessa o deserto, o exílio, o templo e as ruas da Galileia. E nesse processo, o rosto de Deus vai se revelando cada vez mais próximo, mais humano, mais compassivo.
A partir do momento em que os antigos códigos foram reinterpretados à luz de uma ética mais compassiva, uma nova dimensão da narrativa bíblica começa a emergir com mais nitidez. A linguagem simbólica como veículo de mensagens profundas. Muitos episódios e descrições não são apenas relatos de fatos extraordinários, mas representações que revelam conceitos espirituais sobre autoridade, advertência e destino. É nesse ponto que as Escrituras lançam mão de imagens poderosas, entre elas maldições, criaturas colossais e a figura do julgamento final. As palavras de Jesus contra a figueira seca ilustram bem esse tipo de construção simbólica. À primeira vista, pode parecer uma reação exagerada diante de uma árvore que, segundo o próprio texto, não tinha frutos porque não era tempo. No entanto, o ato de amaldiçoá-la revela um gesto calculado, carregado de significado. A árvore, cheia de folhas, dava a aparência de vitalidade, mas estava vazia. O gesto de Cristo, nesse contexto, revela uma crítica à religiosidade aparente, à fé que se exibe, mas não transforma. A figueira, portanto, não representa uma planta isolada, mas uma estrutura espiritual que havia perdido o propósito. Essa linguagem de sinais reaparece em diferentes momentos das Escrituras, mas assume uma forma ainda mais intensa no livro do Apocalipse, também conhecido como Revelação. Redigido no final do primeiro século da era cristã, esse texto reúne visões apocalípticas recebidas por João, um dos apóstolos, enquanto estava exilado na ilha de Patmos. É nele que os temas do juízo final e da condenação eterna são desenvolvidos com mais detalhes e imagens fortes. Entre essas imagens, destaca-se o Lago de Fogo, que aparece como destino final das forças que se opõem a Deus. Não se trata apenas de um lugar de punição, mas de um símbolo que expressa a separação completa e definitiva entre o Criador e aquilo que recusa sua presença. Nessa visão, os chamados besta e falso profeta são lançados vivos nesse lago ardente, seguidos pelo próprio adversário espiritual, o diabo. O julgamento não ocorre em segredo, mas diante de todos. É o encerramento de um ciclo, marcado por justiça absoluta. A ideia de julgamento coletivo é acompanhada por outro elemento decisivo, o livro da vida. Nele estariam registrados os nomes daqueles que aceitaram a verdade divina e viveram segundo sua vontade. Aqueles que não são encontrados nesse registro enfrentam a chamada segunda morte, a separação eterna. Essa descrição, longe de ser apenas um elemento dramático, resume um princípio recorrente nas Escrituras. O bem e o mal coexistem, mas não permanecerão misturados para sempre. Dentro do mesmo universo simbólico, surgem também figuras como o Leviatã e o Behemote, mencionados nos livros de Jó, Isaías e Salmos. Essas criaturas, embora às vezes associadas a animais reais como crocodilos ou hipopótamos, transcendem qualquer categoria zoológica comum. O Leviatã, por exemplo, é descrito como um monstro marinho envolto em escamas impenetráveis, de cujo nariz sai fumaça. Já o Behemote aparece como um gigante herbívoro de ossos fortes como bronze e músculos que desafiam a lógica. Ambos servem a um propósito semelhante: demonstrar o domínio absoluto de Deus sobre as forças do caos. Essas descrições não pretendem apenas causar espanto, mas provocar reflexão. Na tradição hebraica, o mar e os grandes animais simbolizavam o desconhecido, o descontrole, o risco. Quando os textos afirmam que o Criador brinca com o Leviatã ou sustenta o Behemote, estão transmitindo a mensagem de que, mesmo as forças mais ameaçadoras da criação estão sob seu comando. Nada escapa à sua autoridade. Outra criatura citada em textos poéticos é o Reem, cujo nome foi traduzido de maneiras distintas ao longo dos séculos. Em algumas versões, aparece como unicórnio, em outras, como um touro selvagem. Trata-se de um animal de força bruta, indomável, usado como figura de comparação com o poder de Deus. Não é possível domesticá-lo, nem fazer com que sirva ao ser humano. Assim, ele passa a representar a autonomia da criação em relação ao controle humano e a superioridade do Criador
sobre todas as tentativas de manipular o sagrado. Essas imagens, por mais estranhas que pareçam à leitura contemporânea, não estão ali por acaso. Elas servem como ferramentas de revelação. Ao descrever criaturas indomáveis e cenários de julgamento, os autores bíblicos estão apontando para realidades que escapam ao controle humano, mas não escapam à justiça divina. A linguagem simbólica permite que essas verdades sejam comunicadas com força, provocando não apenas entendimento racional, mas também impacto emocional e espiritual. Ao reunir esses elementos figueiras amaldiçoadas, monstros míticos, juízo final e livros eternos, o texto sagrado constrói um panorama que, mais do que descrever o fim de todas as coisas, convida à responsabilidade no presente. Cada símbolo é um apelo à consciência. Cada criatura, uma lembrança de que há dimensões da existência que desafiam o controle e exigem reverência. Cada imagem de julgamento, um chamado à retidão, não por medo, mas por reconhecimento do que é justo. Quando se observa com atenção as páginas mais misteriosas das Escrituras, percebe-se que nada ali foi escrito por acaso. Os relatos estranhos, as criaturas incomuns, as reações inesperadas e os símbolos que desafiam a razão não compõem um apêndice da narrativa. Eles são parte essencial dela. O desconforto que provocam não é um erro de linguagem, mas um recurso deliberado para acordar o leitor da leitura apressada, aquela que apenas percorre os textos sem mergulhar no que eles pedem em silêncio. Há um valor intrínseco em tudo o que é difícil de compreender. As passagens mais incômodas costumam carregar mensagens que não se revelam à primeira vista. Elas exigem tempo, confronto e humildade. E quanto mais profundas, mais resistem às interpretações apressadas. São justamente essas partes que nos desafiam a andar além das fórmulas prontas e a encarar a complexidade da fé como ela realmente é. Dinâmica, viva, aberta ao mistério. A Bíblia não se limita a ensinar por mandamentos e exemplos. Ela provoca com enigmas, surpreende com reviravoltas e ensina também por meio do espanto. O texto sagrado, ao escolher caminhos não lineares, nos lembra que o relacionamento com o divino não é feito apenas de compreensão, mas também de reverência diante do que escapa ao controle. A razão tem seu lugar, mas há coisas que só se aprendem no silêncio que vem depois da perplexidade. Mesmo quando o conteúdo parece incompreensível, a intenção permanece: despertar. Cada história, cada figura e cada símbolo carregam uma centelha daquilo que não pode ser domesticado nem explicado por inteiro. E é nesse ponto que o texto se torna mais do que literatura religiosa. Ele se transforma em um espelho, revelando não apenas a natureza de Deus, mas também as zonas obscuras da alma humana. Essas passagens desafiadoras não foram feitas para serem decoradas. Elas foram preservadas para que jamais deixemos de questionar. E toda vez que revisitamos essas histórias, algo novo se revela. Porque o mistério não se resolve. Ele amadurece junto com quem o contempla. Talvez essa seja a razão pela qual essas narrativas, mesmo atravessando séculos, continuam a tocar os que se permitem ser afetados. Elas não são apenas parte da Bíblia. São parte da forma como Deus escolheu se comunicar. Nem sempre claro, mas sempre verdadeiro. Nem sempre direto, mas sempre presente. E, acima de tudo, profundamente comprometido com quem se dispõe a ouvir com mais do que os ouvidos. O silêncio que segue uma palavra difícil de entender pode ser o espaço exato onde a fé começa a nascer. Não a fé que tudo explica, mas aquela que suporta o não saber. Porque é nesse terreno que se aprende, não a controlar o divino, mas a caminhar com ele. Se você gostou do conteúdo e deseja apoiar nosso trabalho para que possamos continuar trazendo mais pesquisas e análises profundas, considere fazer uma doação de qualquer valor. Essa contribuição ajuda diretamente no crescimento do canal e na produção de materiais ainda mais ricos. Muito obrigado pelo seu apoio.